A bola da vez hoje é o BARI11, o Fundo Imobiliário de Papéis, e hoje nós vamos estudar ele por completo. Então não perde esse vídeo não, vem comigo até o final, bora lá! Então é isso aí, BARI11, vamos dar uma olhada na estratégia do fundo. O BARI11 é um fundo de investimentos imobiliário que tem como estratégia principal a aquisição de certificados recebíveis imobiliários pulverizados. A essência desses ativos são créditos com garantia real de imóveis com baixo ticket médio presentes em vários empreendimentos espalhados pelo país. Em setembro de 2021, o fundo possuía 17 CRIs, sendo 9 de créditos pulverizados, nos quais constavam 1.162 créditos imobiliários com ticket médio de 236 mil por contrato e garantias totais de 1,8 vezes o valor dos empréstimos. E qual seria o perfil dos CRIs que ele investe? Então é 100% em sênior ou cota única e no máximo 20% do seu patrimônio líquido em mezanino ou subordinada. O sênior seria uma classe de CRIs mais seguras em comparação ao mezanino e principalmente a subordinada. Ele possui taxa de administração de 1,3% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, tem taxa de performance de 20%, o que exceder o benchmark, apurada mensalmente, paga semestralmente com aplicação de linha d'água na fórmula. E o benchmark seria CDI mais 1,5% ao ano. Patrimônio líquido dele hoje é de 473 milhões. E a quantidade de cotas já emitidas, ele já fez 3 emissões, uma em dezembro de 2018 a junho de 2019, foram 734 mil cotas. Depois a segunda emissão foi em novembro de 2019, com 1.500.000 cotas, e depois a terceira emissão foi em fevereiro de 2021 com 2.400.000 cotas. E qual o valor dessa cota hoje? Hoje ela está valendo R$ 101,36 com um preço sobre valor patrimonial de 0,99. Então ele está sendo negociado dentro do seu valor justo. Ele possui uma boa liquidez média diária de 1,5 milhões, sendo negociados todos os dias, e tem um excelente dividend yield de 15,31%. Isso aqui é sim um ótimo dividend yield. E ele teve uma desvalorização de 4,69% nos últimos 12 meses. O fundo distribuiu R$ 1,15 por cota de resultado, acumulando a distribuição de R$ 15,55 por cota nos últimos 12 meses e R$ 11,29 por cota apenas no ano de 2021. Considerando o valor de fechamento da cota de setembro de 2021, a distribuição representa um retorno de 14,76% nos últimos 12 meses e de 10,72% no ano de 2021 em relação ao valor de IPO do fundo, 15,55% em 12 meses e 11,29% no ano. Aqui embaixo a gente vê a receita que cada cota gera e também as suas despesas. Então os rendimentos imobiliários seriam essas barrinhas azul clarinha aqui, a sua renda fixa aqui atrelada seria essas barrinhas azul mais escuro, as suas reservas e despesas seriam essas partes aqui de baixo, ou seja, aqui são as despesas que cada cota gera para o fundo imobiliário e aqui em cima são os rendimentos que são distribuídos para os seus cotistas. E do lado aqui, data com e data de pagamento, só para você saber quando que você tem que ter a cota em sua carteira para poder ter o direito de receber no mês seguinte o valor dos dividendos. Então, normalmente é entre o dia 26 ao dia 31 do mês para você ter direito de receber por volta do dia 20 do mês seguinte, beleza? Dentro do mercado secundário, no mês de setembro de 2021, por exemplo, o BARI11 foi negociado em 100% dos pregões na B3 e o volume médio negociado de cotas foi de 1,5 milhões ao dia, então muito boa a negociação dele ao dia. E o fundo detém participação de 0,47% na carteira do IFIX, que é um índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários, de setembro a dezembro de 2021. Houve aumento de 1.001 cotistas em relação a agosto de 2021, então de um mês para o outro aumentaram 1.000 cotistas, alcançando 29.815 investidores, maior número desde o início do fundo imobiliário. Então, está aumentando o número de cotistas, quer dizer que os cotistas e os investidores estão gostando de uma certa forma desse fundo ou estão sendo atraídos pelo dividend yield alto, mas a gente tem que olhar o contexto no geral e não só os rendimentos do fundo imobiliário. Por exemplo, a diversificação da sua carteira, isso é
tão importante quanto os seus dividendos pagos. Entrando na parte da composição da sua carteira agora, composição dos seus ativos, então 65,2% estão em CRIs pulverizados, 17,2% em CRIs de outros tipos, 8,9% ele investe em outros fundos imobiliários e fundos imobiliários que são de papéis também, 8,7% em renda fixa e 0% de caixa. Aqui embaixo a gente olha os ativos por indexador, então 32,97% estão ativos indexados ao IGPM mais 8,61% de taxa ao ano. 46,84% estão indexados ao IPCA mais 6,58%, 2,6% ao CDI mais 4,16%, 8,71% ao CDI e 8,8% em outros fundos imobiliários. Tá gostando do vídeo? Já dá aquela curtida aí pra gente aí, que isso já fortalece a nossa amizade, já fortalece esse canal aqui também, beleza? A sua dispersão geográfica, ou seja, a sua diversificação geográfica, que esses imóveis que estão atrelados a esses CRIs, a esses certificados. Então, quais seriam essa dispersão, essa distribuição geográfica? Então, no Sul temos 8,4%, no Sudeste 61,7% dos imóveis que estão atrelados a esses CRIs, Centro-Oeste 27,5%, no Norte 0,1% e no Nordeste 2,2%. E aqui do lado seria a composição da sua carteira. Hoje ele tem 17 CRIs e 9 fundos imobiliários que ele investe até no MXRF11, olha só, 2,64% da sua carteira está no MXRF11, que é um fundo muito conhecido, o maior fundo em relação ao número de cotistas do país. E uma coisa que me chama a atenção dentro desses CRIs seriam esses dois aqui, ó. Um tem 15% de participação na carteira, o outro tem 16,39%. Isso aqui é um risco para o fundo imobiliário. Eu sei que ele é um fundo novo ainda, ele vai diversificar mais essa carteira, porque 17 CRIs não é uma quantidade boa de diversificação ainda, mas ele ainda é novo no mercado. E aí provavelmente vai diminuir essa concentração aqui, mas isso aqui é um risco que a gente tem que olhar, porque se der algum problema nesses dois CRIs aqui, isso afeta significativamente a receita do fundo imobiliário e consequentemente a distribuição dos proventos para os seus cotistas. Então isso aqui é um fato que a gente precisa avaliar daqui para frente, quando ele fizer novas emissões, arrecadar mais dinheiro e comprar mais CRIs, investir mais CRIs em fundos imobiliários para ver se ele vai diminuir essa sua concentração aqui. Mas nada de tão grave que faça você desesperar e não querer investir no fundo imobiliário. Entrando na sua parte gráfica agora, olhando a sua valorização com os reinvestimentos dos dividendos. Então esse gráfico aqui em barras está mostrando o reinvestimento do dividendo junto com a valorização da cota e comparando com o Ibovespa laranja e com o IFIX azul, ele ganha dos dois aqui. E o interessante é que enquanto o Ibovespa está nessa grande queda aqui agora, ele como fundo imobiliário e reinvestimento aqui está tranquilo aqui, andando de lado aqui, então a sua valorização está superior aos dois benchmarks que a gente está comparando aqui agora. E em relação agora ao seu gráfico semanal, o que tem de padrão que eu enxergo? Para mim, no atual momento, desde abril desse ano de 2021, ele está numa lateralização. E o que tem de interessante nessa lateralização? Ele não gera valorização das suas cotas para os seus cotistas, mas quem gosta desse fundo imobiliário é bem provável que esteja aumentando a sua posição, porque são pontos importantes para você continuar comprando a preços atrativos, a preços estagnados. E o legal disso aqui, quando entra numa lateralização, numa consolidação, que os seus indicadores, olha só, mesmo ele estando na lateralização desde abril, olha que o mês de abril está aqui em cima, onde cruzou para baixo a azul da laranja, sinalizando uma possível tendência de baixa, mas ele não entrou nessa tendência. E o indicador, mesmo assim, ele vem caindo aqui, vem perdendo força essa tendência. Então, ele está lateralizado, indicador perdendo força, mesma coisa com o índice força relativa aqui. Isso é bom, porque quando os indicadores chegarem lá embaixo, nos extremos, no 0 a 0 ali, ele retoma a sua tendência de alta aqui. Aí os investidores que gostam desse fundo imobiliário já fizeram boas compras e é só sentar e esperar a sua valorização. É isso que é interessante você olhar a análise gráfica, porque você consegue achar os times, os pontos ideais e pontos certos para você ir fazendo seus aportes. Já o gráfico diário dele aqui agora, só para a gente mostrar aqui e finalizar essa parte gráfica,
a lateralização dele. Então, tá vendo? Ele sobe, desce, sobe, desce. E o que acontece aqui? Uma coisa que me chama a atenção é a média móvel de 17 períodos está cruzando para baixo da de 72 períodos. Nesse ponto de lateralização, quando ela cruzou, ele teve uma quedazinha aqui. Cruzou, ele teve uma queda. E a gente enxerga isso aqui no índice de força relativa. Ó. Cruzou, chegou cá nos extremos abaixo dos 30%. Então aqui já é bem extremo, bem sobrevendido o fundo imobiliário, essas cotas. E aqui também a mesma coisa que foi esse ponto aqui. E a gente está quase chegando nos extremos. Então eu acho que na hora que cruzar essa média móvel aqui, pode ser que ele tenha mais uma quedinha aí e venha cair lá para os seus R$100, R$99 e por aí vai. Então seria mais uma oportunidade de você aumentar os seus aportes caso você goste desse fundo imobiliário, ok? Então, resumindo, então, é um fundo imobiliário novo, está mostrando serviço aí no mercado, está trazendo valorização aí com reinvestimentos dos dividendos, está pagando excelentes dividendos. A sua carteira ainda é uma carteira um pouco enxuta, mas está diversificando com as emissões e é bem provável que na próxima emissão ele diversifique mais. Mas eu acho que é um fundo imobiliário que vem mostrando resultado desde quando ele começou a sua negociação aqui na Bolsa de Valores, e a análise gráfica dele aqui no atual momento, para mim, momento de consolidação, momento bom para o seu cotista fazer os seus aportes tranquilo aos mesmos patamares de preços, ok? Então é isso, gostou do vídeo? Agradeço muito por você chegar até aqui. Já te deixo um grande abraço, mas antes de você sair, já deixa aquela curtida aí, já se inscreva aqui no canal, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!